Boa noite, pessoal. Estou chegando aqui para a nossa live mais que especial de hoje com o Dr. Marcos Fernandes para falar sobre cara de um, focinho de outro. Aqui já estou com meus livros apostos e vamos só esperar dar uma afirmada aí no sinal para a gente chamar o nosso convidado mais que especial dessa noite, tá, pessoal? Eu estou bastante ansioso, acho que vai ser uma live bem bacana, eu acho que vocês vão gostar. Eu vou gostar com certeza, porque eu sou fanzaço desse cara, do trabalho dele, já acompanho há algum tempo. E depois do nosso post, né, sobre que o cão é reflexo do ambiente da família em que vive, não tinha outra forma senão a gente começar essa live aí com chamá-lo, né? E graças a Deus ele topou. Fala, Marcelo, tudo bom? Lu, Vanessa, Roque, Focinho Mania, boa noite, Lu. O pessoal tá chegando, vamos esperar um pouquinho, já já a gente chama o Marcos para bater um papo com a gente. Ana, Cacau, boa noite. Boa noite, pessoal. Que legal, tá todo mundo aqui. O Marcos também já tá aí a postos, já já vou convidar ele para entrar ao vivo com a gente. O sinal tá bom, a voz tá boa, pessoal, dá um coraçãozinho aí se estiver tudo certo, que aí eu já vou colocar o Marcos em contato aqui, em dividir a tela com a gente. Tá tudo certo, pessoal? Dá um ok aí pra mim, se o áudio tá bom, se a voz tá boa também, pode mandar um coraçãozinho. Legal, legal. Pessoal, então eu vou chamar o Dr. Marcos Fernandes, né, que é o livro Cara de um, Focinho de Outro, mas eu queria pontuar antes que realmente tanto eu, quanto a Vanessa e quanto a Dog Mais é muito fã do trabalho, acompanha o trabalho do Dr. Marcos Fernandes e é um imenso prazer chamá-lo até para estar aqui conosco essa noite, tá bom? Vamos lá então, deixa eu convidar ele aqui. Vamos ver. Deixa eu convidar ele aqui. Um momentinho, por favor. Eu acho que vou ter que tirar aqui. Um pouquinho só, pessoal. Que eu perdi um pouco a visão de vocês, porque estou com uma telinha aqui. Vamos pesquisar aqui. Dr. Marcos Fernandes. Convidei aqui. Vamos aguardar. Deixa eu botar o meu celular no lugar. Agora vamos só aguardar o Dr. Marcos acertar lá, que a gente já entra ao vivo com ele. Estamos no aguardo. Marcos. Vamos lá, pessoal. Já já ele já aceita. A gente vai estar aqui junto batendo um papo sobre cara de um, focinho de outro. Pessoal, aproveite bastante. Quem tiver dúvida, pergunte, que essa é o momento da gente sanar as dúvidas sobre esse assunto que deu tanta repercussão no nosso post. Fala, Marcos, tudo certo? Tá tendo alguma dificuldade aí? Me fala. Alguém tá tendo algum probleminha aí na questão de bater um papo com a gente? Como que tá? Fala, Marcos. Deixa eu ver aqui novamente. Espera um pouquinho, gente. Um momentinho, por favor. Vamos lá. Espera um pouquinho. Vou mandar de novo pro Marcos. Vamos lá. Guardando o Dr. Marcos. É assim mesmo, gente. O homem é culpado. Vamos lá. Opa, tudo bem? Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Só deixa eu encaixar aqui meu celular, que eu tirei ele para poder chamá-lo aqui. Um momentinho só, por favor. E daí, como que tá? Queria dizer que
primeiramente que é uma honra tê-lo aqui com a gente, um prazer e uma satisfação você ter atendido o nosso convite e dizer assim que a casa é sua, sinta-se à vontade para a gente falar sobre cara de um, focinho de outro. Inclusive nós fizemos um post recentemente falando sobre isso e aí deu muita repercussão, né? O pessoal ficou muito interessado no assunto, né? Realmente é um assunto bem instigante. E aí, como a gente já acompanha seu trabalho e admira muito seu trabalho, a gente levantou essa ideia. E graças a Deus que você topou e deu tudo certo e a gente está aqui hoje. Jonas, eu quero agradecer imensamente o teu convite. É um prazer atender ao seu pedido, estar aí com os seus clientes, os seus amigos de Londrina, da Dog Mais. Hoje eu falei para um grupo que eu faço formação em constelação familiar, dou aula lá em Curitiba. Inclusive, acabou de entrar a Consonário oficial, a Ana. A Ana tem um site de medicina integrativa incrível, lá de Curitiba, enfim, né? Então, falei que ia fazer a live com você, todo mundo te conhece, né? Falei, não, o Jonas eu conheço, enfim. É um prazer estar aqui e agradeço a todas as pessoas que estão entrando e espero estar à altura das respostas e da expectativa de vocês. Que é isso, com certeza estará. Eu queria iniciar, Marcos, falando, você, na verdade, eu já sabia, né? Mas você é de Mococa, interior de São Paulo, né? E eu gostaria que você se apresentasse o que motivou você a entrar para a medicina veterinária. Isso foi desde sempre? Foi em algum momento que você se direcionou para esse caminho? Conta um pouco da sua história para o pessoal conhecer um pouco você. Ah, legal. Jonas, eu sou, né, como você disse, do interior de São Paulo. Eu sou de Mococa, é uma cidade na divisa de Minas. O meu sonho, desde os 14, 15 anos, era ser psicólogo. Mas eu me lembro que meu pai comprou um sítio lá em Mococa e os bezerros que ele havia comprado começaram a morrer. E ele chamou um médico veterinário da cidade e eu acompanhei o tratamento desses bezerros lá fazendo soroterapia, que o colega na época fazia, os atendimentos. E aquilo me impressionou muito. Eu falei, gente, que profissão linda, que coisa maravilhosa, né? Atender animais, e eu vi os olhos, né, me marcou muito o olhar do animal doente em relação ao médico veterinário. Aquilo me tocou no coração, e aí eu fui fazer vestibular de medicina veterinária, fiz o Unesp Jaboticabal, formei em 1992, há 27 anos atrás, e a partir daí foi uma paixão só pela medicina veterinária, e depois vieram outras profissões também, Jonas. Depois eu fiz psicanálise, depois eu fiz constelação familiar. Enfim, a minha primeira formação é medicina veterinária desde 1992. Certo, certo. E eu assisti uma palestra sua na USP, em São Paulo, do grupo GBEA. Isso foi em 96, inclusive foi quando eu adquiri seu livro, você autografou até no momento para mim, foi bem gentil. E aí eu comecei a seguir seu trabalho, né? E no seu livro você cita, né, no Cara de um, Focinho de Outro, que a motivação dessa aproximação que tem hoje entre os homens e animais é a decepção, é a frustração que nós humanos temos com nós mesmos, né? E isso é uma espécie de fuga, né, para preencher uma lacuna. E isso gera diversos distúrbios, né, na realidade, para os animais. Então eu queria que você explicasse mais ou menos esse conceito central, né, que eu acho que é do livro ali, Cara de um, Focinho de Outro, onde começa esse desenrolar, essa trama, né? É verdade. Jonas, eu acho que a espécie humana está decepcionada com ela mesma. Nós estamos decepcionados com os membros da mesma espécie ao qual nós pertencemos. Talvez em função de ilusões, né? Nós esperamos muito dos outros, nós temos uma expectativa muito grande em relação ao outro, né? O que é algo errado, obviamente. Não é que a espécie humana seja boa ou ruim, é que a nossa expectativa em relação às pessoas
é muito grande, né? Imagina o quanto é desagradável as pessoas terem uma expectativa muito grande em relação a gente também, né? Agora, os animais, eles adquiriram uma importância na nossa sociedade nos últimos 15 anos que eles não tinham. Isso por conta de vários fatores. Por exemplo, verticalização das cidades, as pessoas vivem menos em casa e mais em apartamento, sendo esses apartamentos cada vez menores, o que possibilita uma relação muito estreita entre o tutor e o seu tutelado, a fragmentação das famílias, né? O aumento das separações, dos divórcios, né? Dos descasados, digamos assim, a opção por não ter filhos também é uma outra situação que faz com que os animais ganhem uma importância que eles não tinham. Segundo o último censo, nós temos mais animais em domicílio do que adolescentes no Brasil, né? O que faz com que as pessoas optem por não terem filhos, né? Eu tenho 50 anos, a minha geração é de geração de 3, 4 filhos, né? Hoje eu tenho um filho e tá bom demais, né? Quer dizer, então, e as próximas gerações não terão filhos, que é o que está acontecendo. E aí, eu não acho certo nem errado não ter filho. A questão é que as pessoas colocam o animal no lugar do filho. Esse é que é o problema. E aí começa todo o nosso trabalho, né? E o seu também, inclusive, né? Diga de passagem, você como uma educadora aí das famílias, você vê, eu tenho certeza que você encontra muito essa dificuldade todos os dias dos tutores que tratam os animais e colocam os animais no lugar dos filhos, né? Sim, eu ia até falar, eu cito muito isso no dia a dia, porque as pessoas às vezes utilizam termos, né? Ah, como filho e tudo mais, ou pai. É assim, eu acho que se a pessoa tem é bem resolvida e sabe exatamente o que significa a expressão dessa palavra para ela, ok. Só que eu falo assim, pessoal, eu amo meus cachorros, também tenho 2 cães, não tenho filhos, porém a gente tem que saber que é um cão e ter a expectativa de coisas de cão. E também saber o que ele precisa enquanto cão, né? Porque as pessoas estão humanizando os cães estão deixando de, por exemplo, utilizar o faro, que é o sentido número 1 do cão, para se tornar mais visual do que utilizar o faro. A gente às vezes faz algumas interações com os cães, a gente percebe que eles ficam esperando o objeto cair para eles partirem, em vez de eles utilizarem o faro para procurar. Esse é só um exemplo, né, da distorção que está acontecendo só no comportamento, vamos dizer assim, né? É verdade. Você Pode falar. sabe que é muito comum as pessoas chegarem, os casais chegarem no consultório e falarem assim, ó, doutor, nós acabamos de casar, decidimos não ter filho, adquirimos um animal e o senhor será o nosso cão-diatra, né? Uma alusão ao pediatra, né? Aí, Pois é. obviamente, a gente tem que intervir e dar o cartão do psicólogo pro casal, Entendi. porque a questão não é ter filho ou não, isso não é importante. A Uhum. questão é você colocar o animal no lugar do filho. E digo mais, as pessoas elas querem filho, só que elas querem o bônus do filho, não o ônus do filho. Então, Mas, ter um filho é legal, só que tem que ir à adolescência, falar sobre drogas, acordar à noite quando é criança. Então as pessoas querem o lado bom do filho, não o lado ruim, né? e eu vejo isso no cão também, né, Dr. Marcos? Porque tem até o Tomás Spiegel, não sei se você conhece, ele é de Curitiba. Ele já é adestrador, depois educador, ele já é das antigas, vamos dizer assim, né? E ele fez a orelha ali do cão senso, né? Então ele comenta, ele fala assim, ó, os cães nos acompanham há tanto tempo, né? E tem essa parceria de longa data com a gente. Só que a sociedade evolui tão rapidamente que os cães tentam se encaixar, mas não estão conseguindo. Então cabe a nós o papel de ajudá-los nessa adaptação, realmente conseguir auxiliá-lo nessa nova dinâmica que existe, né? E eu vejo que assim, tem uma passagem até do livro que você fala assim, o pessoal fala que os cães só falta falar, mas na realidade os cães falam, se expressam. É que a gente não faz um esforço para entender o que os cães dizem, né? E é esse o papel que nós, enquanto educadores, tentamos levar para as famílias. O que o cão está solicitando no momento, de que forma ele se expressa, quando ele quer um espaço a mais, do que ele precisa. Então, faz aí, de repente, um paralelo, alguma coisa,
para mensurar o que isso vem ocasionar diretamente de problemas, tanto comportamentais quanto cognitivos, e além disso aí, para a espécie canina, vamos dizer, né? Na verdade, o animal, quando se aproxima muito do homem, ele adquire a toxicidade do homem, porque o homem é tóxico, né? É, nós temos as nossas angústias, os nossos estresses, as nossas tristezas, as nossas expectativas, as nossas frustrações. Os animais não têm isso, mas eles acabam adquirindo na medida que filhos, ou na posição de filhos que estão, eles acabam se identificando conosco. Identificar em psicanálise é copiar. Então, o animal copia os nossos trejeitos, manias, sintomas, sinais, traços de personalidade. Infelizmente, eles copiam até as nossas doenças. É esse o tema ao qual eu tenho me debruçado muito e é onde eu tenho maior interesse. Né? Quando eu dou o diagnóstico de câncer de um cachorro, a pessoa diz, mas eu estou com câncer. Mas eu tive câncer na família, eu estou com alguém com câncer na família. Quando eu dou diagnóstico de diabetes, a pessoa fala, mas eu sou diabético, na minha família tem muito diabético, né? Então, como o animal ele entra no lugar do filho e está muito humanizado, né? Ele deixou o seu sistema biológico, o seu sistema primário, o seu sistema original e passou a ter muita convivência com o homem. E aí ele adoece. Ele adoece porque ele está no lugar errado da família. Em vez dele estar no lugar do cão da família, ele está no lugar do filho da família. Tá. Ô Marcos, e assim, em que momento da sua carreira você percebe essas coincidências, vamos dizer assim, entre aspas, até então, e começa a observar essa questão dessas modelagem e dessa influência que o humano estava causando no cão, todos esses distúrbios, que acho que é onde começou o trilho aí do livro, né? Conta para nós um pouco dessa história aí. É verdade. Jonas, são quase 3 décadas de consultório, né? 27 anos. E desde que eu me formei, eu observava que o cachorro ansioso tinha um dono ansioso. Um cachorro triste, apático, prostrado, deprimido, tinha depressão na família. E eu conversava com os colegas da época e eles concordavam. Eles não discordavam, não. Eles falavam, Marcos, você está certo, é isso mesmo. Mas tudo de uma forma lúdica. Né? Oh, o cachorro é a cara do dono, como eles se parecem e tal. E com o passar dos anos, eu fui vendo que isso era demais. Que essas coincidências, elas ocorriam todos os dias. E não podiam ser coincidências mais. Foi aí que eu decidi ter uma nova formação, que eu me formei em psicanálise. E na psicanálise, o curso é de 2 anos e precisa escrever uma monografia. Eu falei, eu já sei por que eu vou escrever, do que eu vou escrever. Eu vou escrever do fenômeno de identificação, que é um conceito de Sigmund Freud, grande médico, neurologista, psiquiatra, fundador da psicanálise, que abordava esse tema das crianças em relação aos seus pais. Aí eu escrevi a monografia. Um dia, numa aula, uma professora pegou a monografia na mão, ela falou assim, mas isso aqui é um livro. Eu falei, é verdade. Eu vou fazer disso um livro. E fiz o livro Cara de Um, Focinho do Outro. Então, desde que eu me formei, eu observo essa sincronicidade, essa relação de similitude, de semelhança, né? Mas foi depois da minha formação em psicanálise que, de fato, eu entendi o que acontece com o animal e seu tutor. Pode-se dizer que, então, meio que seria a tua missão aí, realmente, identificar esses passos e ajudar as famílias aí nesse processo, vamos dizer assim, de cura, né? Ou de se entender, né? Também no livro você cita que em relação ao campo mórfico, né? Que na realidade os animais da mesma espécie estão ligados por um campo mórfico específico, né? Eu queria que você falasse, para quem não sabe o que isso vem a ser e tudo mais, exemplificasse e desse a definição do que realmente é um campo mórfico. Perfeito. Jonas, eu dou 2 explicações para o fenômeno cara de um focinho do outro. Um é uma explicação não científica da psicanálise de Freud, através do conceito de identificação, de 1921. E a outra explicação, quem dá é Rupert Sheldrake, que é um grande cientista de Harvard, um biólogo,
bioquímico, filósofo, tem outras formações, e ele fala dos campos mórficos. Campos mórficos é aquele campo que nós poderíamos chamar de inconsciente coletivo. Por exemplo, você vê milhares de pássaros voando, fazendo aqueles movimentos no ar. Se você for depois no chão, embaixo dessas nuvens de aves que fizeram esses movimentos, nenhum caiu, nenhum morreu, nenhum se chocou, nenhum trombou um com o outro. Quem que determinou esse movimento sincrônico dos pássaros, os campos mórficos? Quando você vê um documentário da National Geographic, por exemplo, no fundo do mar, aqueles cardumes de peixes todos nadando de forma sincrônica, eles não se chocam. Enfim, campo mórfico. Campo mórfico é algo superior da espécie ao qual o animal está pertencendo. Então tem o campo mórfico das aves, tem o campo mórfico dos peixes, tem o campo mórfico das pessoas. E nós obedecemos esses movimentos sincrônicos. Nós estamos submetidos a esses campos mórficos. Então, campo mórfico é uma forma científica de explicar o que acontece na relação de semelhança entre os animais e seus tutores. Ah, entendi. Ok. Marcos, outro detalhe. Você fala que para a gente entender melhor essa relação homem-cão e acabar essas confusões, essa expectativa que não é adequada, a gente precisa quebrar alguns paradigmas, né? E um deles é acreditar que a relação homem-cão é meramente física, né? Ou de amor e de carinho, né? Que você quis dizer com isso? O que é isso? Explica pra gente o que você quis dizer nisso no livro, só pra gente entender melhor. Se eu entendi a pergunta, a gente tem que tratar o cão como cão, o gato como gato, um elefante como elefante. O que acontece que faz com que os animais adoeçam é que nós os tratamos de uma forma diferenciada, como seres humanos, não respeitando a sua biologia, a sua individualidade, a sua fisiologia, a sua nutrição, o seu comportamento. Então, o homem é engraçado. Quando o cachorro, por exemplo, tem comportamentos que lhe agradam, ele estimula. Quando o cão tem comportamentos que o desagradam, mas que são inerentes à espécie ao qual eles pertencem, isso faz com que ele queira levar para o adestrador, para o educador, né, para o homeopata, para o veterinário, enfim. O que eu quis dizer com isso é que cada macaco tem que ficar no seu galho. Se o cão ele pertence ao sistema, e agora usando uma linguagem de Bert Hellinger, uma linguagem das constelações familiares. Se ele pertence ao sistema dos cães, isso tem que ser respeitado. Se o homem pertence ao sistema dos homens, isso também tem que ser respeitado. Acontece que as pessoas misturam tudo. Elas têm uma espécie de um buraco, um processo carencial, que elas colocam o cão para preencher esse espaço dentro delas. Isso faz com que elas se sintam muito bem, mas os animais muito mal. É muito pesado para o cachorro ser cachorro e atender a toda a expectativa do ser humano, do seu tutor, em relação ao comportamento dele, às atitudes dele, enfim. Né? Eu acho que é mais ou menos isso que acontece. É que na realidade assim, né? Eu falo isso muito para as famílias, que o cão expressa seus comportamentos naturais, porém as famílias não têm conhecimento disso, primeiro passo. E em segundo passo, também o que acontece, que é inserido dentro do contexto que a gente obrigou o cão a conviver, isso passa a ser um problema de comportamento ou problema para o humano, e não um problema de comportamento do cão. E tem essa visão distorcida, entendeu? Então esse também conhecimento que a gente leva para as famílias. Inclusive, esses dias teve um fato muito curioso. Eu atendo uma família que tem 3 cães e um cão era muito medroso, muito tímido, muito retraído. E a gente começou a estimular através de desafios, de exercícios e até de comportamento da família, que eles começassem a expressar mais, ela começasse a expressar mais os comportamentos naturais.
E a família, a tutora me mandou um vídeo comentando que estava super feliz que a cachorrinha tinha ido roer o pé da mesa. Mas ela sabia que o roer era um comportamento natural. Então é legal, não o fato em si, mas quando as pessoas começam a olhar para o cão realmente como um cão e ficam felizes quando o cão supera os seus limites e começa a expressar os seus comportamentos naturais, que com certeza ele vai estar muito mais próximo da espécie dele e muito mais feliz também, né? Muito mais com bem-estar, muito mais satisfeito, né? É verdade. Às vezes o cliente chega no consultório e fala, doutor, esse cachorro é muito ansioso. Eu falo, mas qual que é a idade dele, né? 3 meses? 4 meses. Aí eu digo, Hiperativo, né? como é que é uma criança? Uma criança, né, tem uma energia, uma pulsão de vida, como se diz, muito grande. Então, ela quer um tratamento para acalmar a pulsão de vida de uma criança, né, entre aspas, né, considerando a criança aí não como um animal, fazendo apenas um paralelo da idade, né, a vitalidade ao máximo, né. Então veja como nós somos incoerentes. Com certeza. A gente acha. Eu não sei se é uma visão distorcida, o que que é, se a gente ainda encara o cão, talvez, por mais que a gente ame o cão, mas na hora de analisar o cão, a gente ainda acaba encarando ainda com um ser talvez, sei lá, inferior um pouco, não sei se é a minha visão distorcida, mas às vezes eu vejo algumas pessoas assim. E às vezes também achar que o cão entende tudo, né? Tem gente que acha que o cachorro entende português, tem gente que acha que o cachorro entende todos os tipos de gestos e tudo mais, né? Apesar de eles observarem muito bem as nossas reações corporais, expressões corporais, mas essas... Tem até uma citação, né, da autora do livro Choque de Culturas, não sei se já leu, que ela fala assim, né? Se a nosso conhecimento em relação aos cães, aos animais... Se o nosso conhecimento em relação aos veículos, aos automóveis, fosse igual ao que a gente tem aos cães, a gente compraria um automóvel, tentaria passar por sobre um lago e ainda processar a montadora porque o carro não flutuou. Verdade. Ela fala, é triste, mas é real. Mas eu vejo que a coisa está evoluindo, aos poucos está evoluindo também. Mas acho que o ponto central aí, né, Marcos, é a relação que... é a questão que o homem, né, também está cada vez mais distante, né, da sua natureza, né? Distante dele mesmo, enquanto pessoa e em relação aos demais, né? Você sabe que é verdade, e eu cito isso no livro, né, é que o animal, a presença do animal em casa é a ponte que o homem perdeu para com a sua própria natureza. Nós vivemos hoje em apartamentos, ficamos o dia todo na frente de uma tela de um computador ou de um smartphone, nós não nos relacionamos, não nos socializamos. Então o cão, ele é assim uma forma de nos aliviar, porque essa é a função da natureza, né? É por isso que a gente deve buscar mais a natureza. Quando nós buscamos mais a natureza, nós adoecemos menos. E o cão, ele representa, eu fico pensando muito, qual a importância do cão para a família, né? Uma delas, sem dúvida, é essa. O animal representa os nossos instintos, as nossas atitudes mais inconscientes, porque de consciência nós estamos cheios, né? É o tempo todo conectados, né? Pensando numa linguagem que a gente tem que cada vez mais se observar, se policiar, né? Então a gente não se solta mais, né? E o cão, ele é um símbolo do nosso inconsciente, da natureza, ao qual nós cada vez mais estamos distantes. Concordo. Por conta dessa nossa dinâmica atual, nessa que você informações 24 horas por dia, pessoas querendo ser outras pessoas que elas não são, sendo que não está naquilo ali a sua realização profissional ou pessoal, né? Então, olhando para o outro e achando que a felicidade dele está em ser igual ao outro, né? E não olhando para dentro. Então, o cão acho que traz um pouco essa ponte de volta para nossa natureza, né? Um pouco lá do criança, eu acho até, né? Isso. O cão, ele nos obriga a sermos mais crianças, né? Eu acho que ele desperta a nossa criança interior sufocada pela realidade, pela dureza da vida ao qual nós levamos atualmente. Vivemos sob pressão constantemente. Pressão profissional, pressão
física, pressão da família, pressão do trabalho, pressão, enfim, nós estamos completamente pressionados, né? E sem qualidade de vida, né? Tá faltando muito essa sensação de bem-estar que a gente deveria hoje ser o ideal de busca do ser humano, né? Cada vez menos, inclusive. Tem até uma amiga minha que citou esses dias algo parecido com isso para mim. Ela até fez uma live aqui comigo esses dias, a doutora Lívia, e que ela ouviu de alguém falando que a gente corre o dia todo, a gente corre atrás de sucesso, atrás de dinheiro, atrás de status, e esquece os valores, a família, o que realmente importa pra gente. E depois, no fim de tudo, a conta não fecha, né? A conta não tá fechando. Então, eu acho que é legal a gente ter esse alerta, olhar para realmente que as coisas são importantes, não pensar que a gente vai ser eterno, que a gente não sabe o dia que a gente vai daqui, né? Então, e começar a dar esse equilíbrio. Eu acho que é o equilíbrio que eu passo para os meus clientes, que é o eixo central de tudo, né? Então, nada de mais nem de menos. Saber amar o cão, dar o carinho na hora que tem que dar, saber também ter as regrinhas na hora que tem que ter, e assim vai, né? Sem dúvida, já parafraseando o próprio Hipócrates, pai da medicina, ele dizia que a diferença do remédio e do veneno é a dose. Né? Tudo é remédio, tudo é veneno, depende da quantidade, da dose que nós fazemos uso. Né? Então, esse ponto de equilíbrio é importante. E esse é o grande desafio. Né? Que ponto é esse? Amar o cão incondicionalmente? Não, isso não é possível. Talvez da parte deles, em relação a nós, sim. Mas tanto é verdade que eles nos aproximam da gente sem nenhum tipo de interesse. Talvez seja isso que nos sensibilize mais. Eu vejo aqui em São Paulo, por exemplo, nesse frio, os moradores de rua, todos têm cães que pouco podem oferecer para o animal. E o animal não vai embora, o animal está do lado dele. Né? Então, de fato, é um exemplo. A gente não sabe amar, a gente não sabe o que é amar sem condições. E eu acho que eles vieram aqui numa missão de nos ensinar um pouco isso, né? A gente está muito longe disso, logicamente. Deixa eu fazer só um aviso aqui que eu acabei esquecendo no começo da live. Então, pessoal, quem quiser fazer questões para o Dr. Marcos, só tem a caixinha ali de perguntas. Já faz direto ali, que aí no final eu leio, porque senão se faz o comentário a gente acaba perdendo e a gente não consegue responder, tá? Agora falando aí o que você falou em relação aos cães, até me lembrou um título do livro do Marcel Benedetti. Você está me ouvindo, Marcos? Sim, deu uma travada, mas voltou. Você estava falando do livro do Dr. Marcel Benedetti? Isso, Errar é humano, perdoar é canino, né? Isso. Eu tenho toda a coleção dele, eu acho fantástico. Tanto os livros quanto a história dele, né? Sem dúvida. O Marcel, o Dr. Marcel, é um colega médico veterinário que eu tive o prazer de conhecer pessoalmente, inclusive de entrevistá-lo no meu programa de rádio, né? Que legal. Faz talvez uns 8, 9 anos atrás. Ele não vive mais nesse plano, né? Mas de um outro plano ele atua como médico veterinário, continua atuando como médico veterinário também. E é uma pessoa que eu admiro muito, porque ele vem quebrar paradigmas falando da relação da espiritualidade e dos animais, né? Muito bonito. Os livros dele são de chorar, são de emocionar, né? São incríveis mesmo. Com certeza. Do eixo central, assim, eu achei um negócio bem legal no meio do livro que eu gostaria de pontuar, que vocês falou assim, os cães não fazem parte do nosso sistema familiar, mas hoje estão sendo considerados como tal e acabam carregando coisas, né, problemas, expectativas dos seus tutores. E aí, hoje em dia, eu vejo você falando bastante, leio um pouco sobre o assunto e quero me aprofundar ainda mais sobre a constelação familiar veterinária. Então, eu queria que você falasse um pouco da constelação veterinária familiar veterinária, como ela pode ajudar nessas questões e o que é também para as pessoas que estão aqui e que não sabem ainda. Olha, excelente pergunta, excelente assunto. As constelações familiares hoje,
elas são um sucesso nas áreas da pedagogia, do direito, da medicina, das terapias, a área empresarial, a área organizacional, né? Há empresas que não lançam produtos sem constelar. Isso é incrível, né? Isso em todo o mundo. E nós fizemos uma ponte dos trabalhos de Bert Hellinger, grande psicanalista e criador do método das constelações familiares, para a medicina veterinária. E hoje nós tratamos, sim, os animais dentro, para que eles retornem ao seu sistema familiar. Esse é o ponto importante. Os animais, eles não pertencem ao nosso sistema. Eles têm um sistema próprio. Eles têm o pai cachorro, a mãe cachorro, o pai gato, a mãe gato. A gente adquire os animais, coloca dentro de casa e se esquece que esses animais têm a sua fonte de vida. A fonte que fez com que eles fossem gestados e gerados e estarem vivos aqui no nosso planeta, né? Então, quando nós, através de movimentos sistêmicos, colocamos o cão em contato com o pai e a mãe dele, ele se reconecta com essa fonte e ele tende a melhorar dos seus problemas de saúde, tanto físicos quanto psíquicos. E há umas frases curativas que nós fazemos com que os representantes dos seus tutores digam aos representantes dos animais, que são decisivas para que os animais deixem de pegar coisas dos seus donos. Então, os animais, eles pegam as angústias, as tristezas, as brigas dos casais, tutores, aos quais eles convivem, e isso acaba sendo pesado demais para eles. E por isso até que eles adoecem. E mais ainda, Jonas, no nosso estudo nós temos concluído que os animais se conectam na pulsão de morte dos abortos que ocorreram no sistema familiar ao qual eles pertencem. Então, se, por exemplo, eu tenho uma gata e eu tive um irmão que não nasceu, né, fruto, obviamente, da minha mãe, que seria o meu irmão vivo e não nasceu, esse animal tende a fazer uma conexão de pulsão de morte com ele e adoecer gravemente, inclusive de doenças crônico-degenerativas, especialmente o câncer, por exemplo. Então, a gente tem chegado a conclusões incríveis com as constelações familiares, que eu acho que de agora em diante serão a tônica do momento. Tá. Ô, Marcos, e como que é a visão das pessoas, do público em geral, das pessoas que te procuram lá no seu consultório? Como é a aceitação e a visão das pessoas em relação às constelações? Você vê se tem algum preconceito ou as pessoas estão entendendo, estão aceitando? Como que está isso hoje? Olha, é surpreendente o grau de evolução das pessoas ultimamente. Eu tenho um programa de rádio aqui em São Paulo, a Rádio Mundial, há 17 anos. E a grande maioria dos meus clientes que chegam lá no consultório, eles vêm do programa. Então, eles já são diferenciados. Quem me procura já tem uma visão diferente. São terapeutas ou terapeutizados, né? São homeopatizados, gostam da medicina integrativa, então buscam algo diferente. Então, talvez por isso, eu não tenha nenhum tipo de problema. Mas, independente disso, aonde eu tenho ido falar, e não são poucos lugares, a aceitação das pessoas tem me causado muita surpresa. Eu sou muito... esse assunto é muito bem aceito ultimamente. Muito mais, inclusive, do que eu imaginava. Né? Às vezes eu falo com um certo cuidado e tudo mais, e de repente as pessoas elas já estão lá na frente querendo saber mais e perguntando, enfim, né? Então eu tenho me surpreendido muito com o grau de evolução das pessoas ultimamente. Que legal. Eu espero em breve tê-lo entre nós aqui, fisicamente aqui em Londrina, tá? Vamos ver se a gente consegue viabilizar isso. Seria uma grande experiência para a gente, tá? Eu vou ver se tem algumas questões para a gente discorrer sobre, tá? Um momentinho, por favor. A Vanessa está perguntando aqui se todo cão somatiza os problemas do seu tutor. Boa pergunta. Sabe que tem duas palavras que a gente nunca fala em medicina, né? Uma é nunca, outra é sempre.
Certo. Então, sempre o animal se identifica com a família ou alguém da família e pega suas doenças? Não, não, nem sempre isso acontece. Mas, Uhum. Vanessa, posso te afirmar que a maioria dos animais, atualmente, que são humanizados e que vivem numa relação estreita com os familiares, sendo colocado numa condição de filho, a grande maioria, sim, a grande maioria, nessas condições, se identificam com familiares, copiam seus gestos, seus trejeitos e as suas doenças, com certeza. Para a grande maioria dos animais nessa condição, isso acontece sim. Mas nunca e sempre são duas palavras que a gente não fala em biologia. Tá, vamos lá, tem mais questões aqui. É, As pessoas aceitam fácil mudar seus comportamentos? Deixa eu ver aqui que a pergunta é um pouco maior. Para que isso reflita no cão? Olha, Jonas, é outra surpresa que eu tenho. Sabe que no consultório eu sempre encaminho as pessoas para psicólogos, psicanalistas, né, terapeutas, e eu vejo que as pessoas vão, elas procuram, elas aceitam a minha indicação. O que creio que se eu dissesse que ela deveria procurar o terapeuta por conta do marido ou do filho, ela não procuraria. Entendi. Então, por conta dos animais, as pessoas vão se tratar muito mais do que com relação às questões de membros da família. Entendi. Vamos lá que acho que tem mais questões aqui. É, É difícil para as famílias aceitarem, deixa eu ver aqui, que o sintoma deixa eu abrir aqui maior que é melhor, que o comportamento do cão tem origem nelas. Então quer dizer assim, ela é o causador, entre aspas, do problema do cão? Não, não é difícil, porque contra fatos, Jonas, não há Aham. argumento. Vou te dar um exemplo. Ontem me ligou uma moça dizendo o seguinte: olha, doutor, eu quero marcar uma consulta com o senhor. Eu falei, pois bem, vamos ver um horário na semana e marcamos. Ela falou, posso Uhum. adiantar o que está acontecendo? Eu falei, lógico, pois bem. Ela falou, olha, eu tenho esofagite e meu cão Aham. tem esofagite. Então, hoje, é esse o tipo de cliente que eu mais atendo. A pessoa já chega com o diagnóstico da doença dela e o diagnóstico da doença do cão ou do gato que ela obteve num colega médico veterinário. Então, ela tem que se render às minhas explicações, porque ela Sim. fala assim, poxa vida, o que esse veterinário é meio estranho, ele é meio doido, mas o que ele fala faz algum sentido. E a partir Sim. daí, da nossa conversa, ela vê que o animal, de fato, está identificado com ela e está copiando ela. Tá. Ô Marcos, aproveitando o gancho aí que você falou, né, do veterinário muito doido, é meio estranho e tudo mais, você tem assim alguma situação, algum caso assim curioso que você possa compartilhar aqui conosco e você lembra assim? Ah, muitos casos, né? Eu atendi há pouco tempo uma gata que faleceu no dia 13 de junho. Dia 12 de junho é dia dos Namorados. namorados. Pois bem, ela faleceu depois que a sua tutora terminou um relacionamento, um noivado de 7 anos. Ela havia terminado o noivado, né? O casal rompeu cerca de 10 dias antes do falecimento dela. E no dia 12 de junho, esse caso foi recente, lá estava eu, num atendimento em domicílio, realizando um trabalho de constelação familiar, um movimento de constelação familiar, para que a gente tentasse reverter um grau de dificuldade respiratória e que a gata teve após esse acontecimento que estava envolvido a tutora. Então, esse é um caso que mostra o quanto os animais estão ligados a nós de uma forma que nós nem imaginávamos, né? Enfim, e muitos outros casos que a gente tem aí e que mostram a relação de semelhança e a relação de o animal é muito permeável às emoções humanas, às emoções da família. Ele é uma espécie de para-raio, onde todos os acontecimentos negativos, ruins da família
cai em todos da família. Só que eles, por terem menos mecanismos de defesa, eles acabam somatizando mais gravemente os transtornos emocionais que ocorrem nas famílias. Inclusive, eu assisti um programa seu esses dias na TV, né? Falando sobre isso. Você faz bem para o seu animal? Você faz bem para o seu pet? Falava exatamente sobre isso, né? Muito interessante. É Muito verdade. interessante. E que, na verdade, não é só para os animais, né? São para os seres humanos também que nos rodeiam, né? Que a gente falou, a gente às vezes tem mecanismos de defesa, né? E os animais nem tanto, né? Exatamente. Por isso eles são mais permeáveis às emoções negativas nossas, né? Uhum. Ó, chegou mais questões aqui. Vamos lá, o pessoal tá animado, tá querendo saber. Os animais, eles podem ter traumas? Traumas, traumas emocionais, sim, eles podem. Um animal que passa por uma situação muito negativa, ele pode adquirir um quadro chamado estresse pós-traumático, aonde esse estresse vai somatizar sintomas importantes neles. Então, depois de um atropelamento, um envenenamento, né, um acidente de carro, os animais, sim, eles podem manifestar sintomas de estarem traumatizados, de estarem num quadro de trauma. E essa gente consegue melhorar através da terapêutica homeopática ou da terapêutica floral. Utilizando essas duas técnicas, a gente consegue melhorar muito essas questões. Né? Então, a gente não só trata da família, mas a gente trata também dos animais de estimação. Eu aqui no meu trabalho aqui em Londrina, eu tenho parceria também com outra médica veterinária, né, a doutora Paula Penac, onde a gente tem feito uma parceria, ela é homeopata, então a gente entra em certos casos com homeopatia e com o manejo ambiental, com treinamento, para realmente a modificação comportamental. E tem funcionado muito, muito bem. Parabéns, esse é o caminho. Né? Uma coisa não invalida a outra. Tratar com a terapêutica homeopática ou a terapia floral os animais, ao mesmo tempo conscientizar os tutores da relação tóxica que eles têm para com o animal e mais até profundamente realizar as constelações familiares, eu vejo que é uma forma de tratar a grande maioria das questões que nos chegam hoje no consultório, sem dúvida nenhuma. É tratar o animal, tratar o tutor, tratar a família e tratar o sistema ao qual ele está inserido, que é o sistema familiar humano. Exatamente, né? Apesar de a gente ser feito, eu falo, de diversas partes, mas a gente não tem como tratar isoladamente, né? Tem que tratar o todo, né? Porque senão a gente não chega no que a gente quer. Tem mais uma questão aqui, Dr. Marcos, vamos lá. A Isilda, peraí, deixa eu voltar aqui, que tá bem, com bastante aqui. A Isilda Roberta tá perguntando assim, meu cão tem 15 anos, está com disfunção cognitiva canina, deixa eu ver aqui. Pode ser tratado com homeopatia? Eu não sei se você pode responder, se tem a ver com o contexto. Posso, lógico. A homeopatia ou a terapia floral podem ajudar esse animal a ter uma sensação subjetiva de bem-estar. No entanto, não tem como reverter esse quadro. Haja vista que me parece ser ligado ao adiantado da idade. Né? Um animal de 15 anos, ele está na terceira para a quarta idade. Então, ele está muito idoso. Então, há coisas que não tem como nós revertermos. Tem como nós estabilizarmos e darmos uma condição de vida melhor para esse animal, psíquica, por exemplo. Mas não teria como reverter. Não creio nisso. Certo. Marcos, ainda não temos mais questões. Eu queria deixar o espaço aberto para você pontuar o que você acha que seria legal de pontuar para a gente complementar um pouco o assunto, o que você quisesse dizer, deixar de mensagem para o pessoal. Olha, Jonas, em primeiro lugar, agradecer. Você é uma pessoa de uma sensibilidade incrível,
que já percebeu que a questão, o problema, não é exclusividade do animal. É muito comum as pessoas chegarem para mim e falarem assim: doutor, eu trouxe meu cachorro aqui no consultório porque ele está doente. Eu sempre respondo que o animal não está doente, o sistema está doente. Assim é quando nós, por exemplo, levamos uma criança em tenra idade no pediatra e dizemos que essa criança está com angústia, com tristeza, está dormindo muito ou pouco, comendo muito ou pouco. Esse pediatra mais sensível, sistêmico talvez, ele vai olhar para essa criança e imediatamente vai querer saber dos pais o que eles estão passando, o que está acontecendo. Então, Jonas, eu vejo que hoje o animal ele tem que ser visto dentro de um contexto familiar e não mais isoladamente. O que foi a minha formação de médico veterinário, ou a formação da grande maioria dos médicos veterinários, né? Então nós não tínhamos ideia que o animal, a gente achava que o cachorro era uma cadeira, era uma mesa, assim, na família. Ele não captava, ele não absorvia, ele não entendia nada, né? E é exatamente isso que hoje nós, da medicina veterinária, e não só eu, mas muitos médicos veterinários, temos quebrado, né? Que o animal, ele é um membro, sim, efetivo da família, ligado a todos os membros da família, e nós somos corresponsáveis pelas doenças, pelos transtornos que eles têm, sim. A gente tem que chamar o tutor a essa responsabilidade. Como um pediatra chamaria a responsabilidade dos pais pelas questões que a criança apresenta, né? Então, eu acho que hoje nós estamos num momento muito importante e uma quebra de paradigma muito grande em relação aos animais de estimação, né? Isso é muito bom, né? Tudo tem acontecido muito rápido. Mas, para ser sincero, já não era sem tempo de nós vermos os animais de outra forma, né? Nós estamos muito atrasados, Jonas. Apesar da gente estar aí caminhando muito nos últimos 5 anos nessa relação tutor-tutelado, entendendo coisas que nós não entendemos desde que nós estamos aqui no planeta Terra, né? A gente está muito atrasado. A gente deveria, creio eu, estarmos mais adiantados nessa visão, né? Que, de uma forma ou de outra, tem acontecido. E eu acho que esse trabalho, por exemplo, essa live, o livro, né? A tua visão em relação aos teus clientes, né? Que muito felizes são por você ter essa noção, são necessárias. Então a gente precisa hoje falar, Jonas. A gente precisa mudar essa realidade dos animais, né? Já não é sem tempo de que isso aconteça. Inclusive, né, não à toa eu já utilizo um nome diferente e quero cada vez mais, por essa questão educacional mesmo, né? Eu já aviso as pessoas, eu falo, quando eu for na sua casa, na verdade a aula, o conhecimento vai ser para você e não para o seu cão. Vai refletir no seu cão, mas vai ser para você. E inspirado até em ti e na necessidade realmente, já estou pensando, estou indo atrás vou fazer um curso de psicanálise, sim, e quero em breve fazer a sua formação em constelação familiar veterinária, com certeza, que eu acho que vão ser ferramentas cruciais para eu poder ajudar ainda mais amplamente as famílias que eu atendo, tá? Porque eu acho que como a nossa profissão em si, a minha não é regulamentada, eu acho que aí cabe a ética, o bom senso, né? E o caráter de cada um para realmente entregar o máximo, que eu vejo a minha profissão não como uma profissão, mas sim como uma missão que eu tenho a cumprir aqui, nesse plano, com certeza. É verdade. Olha, e eu convido a todas as pessoas, o meu curso de formação, aliás, o primeiro curso de formação em constelação veterinária do Brasil está acontecendo em Curitiba. Aliás, tem vários alunos aqui participando dessa live. A Ana, né, a Lisa, né, aqui de São Paulo também tem alguns, tem o Antônio, psicanalista, enfim, mas lá em Curitiba é o nosso primeiro curso de formação. E não é exclusivo para veterinário, ao contrário. Cabe sim ao médico veterinário fazer o curso, mas a todos que queiram tratar das questões familiares sistemicamente. Porque nós precisamos de agilidade, de rapidez. As pessoas estão muito emaranhadas nas suas questões familiares. E os animais estão tão ou mais emaranhados
que as pessoas, nesses sistemas familiares, que precisam ser desemaranhados, né? Então, muitas das doenças que os animais têm hoje, as doenças crônico-degenerativas, como diabetes, o câncer, as doenças autoimunes, as doenças alérgicas, essas doenças que não têm uma cura, um tratamento efetivo, a gente tem tido respostas impressionantes com as constelações familiares. E olha, Jonas, eu não falo de cura, tá? Eu não curo ninguém, as constelações não curam ninguém. Eu estou falando de melhora de qualidade de vida do paciente. Isso sim dá para falar. Cura é uma outra história. A cura depende de muitos fatores, né? Mas você está convidadíssimo a ir para Curitiba, né, para fazer essa formação, vir para São Paulo, enfim, não importa. É muito importante que as pessoas tenham essa visão, que é uma visão do terceiro milênio. Nós temos que tratar as famílias. As famílias estão doentes. As famílias estão emaranhadas. Não é o cachorro, não são as pessoas, são as famílias. Esse é o olhar sistêmico, é o olhar do aplicativo Waze, por exemplo, né? Então, quando eu aciono o Waze, você sabe o caminho de um ponto a outro de Londrina. Só que se você acionar o aplicativo, ele vai ter uma visão de cima, né? Se existe ali algum obstáculo para que você chegue, né, no seu destino de uma forma mais demorada, gastando mais, etc., né? Então, nós precisamos ligar o Waze, né? A gente precisa sair da visão mecanicista, analítica, cartesiana e ligarmos uma visão mais do terceiro milênio, que hoje essa visão, inclusive, está na engenharia, está no direito, estão nas terapias, estão nas organizações, nas empresas, e já não era sem tempo de se chegar a essa visão na medicina veterinária para beneficiar os animais e as famílias aos quais eles estão inseridos. Esse é o nosso real objetivo. Certo. Ô Marcos, por conta de limitação de tempo do Instagram, daqui a pouco a gente vai ter que encerrar essa live, vai ser encerrada. Eu deixo com você acha necessário a gente falar mais sobre o assunto, a gente reinicia um novo tempo de live, a gente marca para outro dia, o que você acha mais confortável para ti? Eu acho que como a gente até já está aqui em conexão, nós podemos respeitar esse tempo do Instagram e depois voltarmos. O que daria tempo, talvez, das pessoas fazerem comentários, perguntarem, discordarem do que a gente está dizendo, por que não, né? Aqui não há verdade absolutas, ao contrário. Né? Eu adoro esse bate-papo, esse bate-bola, porque é assim que a gente cresce, né? Através das discussões sadias do tema. Então, terminando, a gente volta e continua. Por que não? Tá. Então tá. Eu acho que daqui a pouco já vai encerrar. De qualquer forma, de antemão, eu queria, né, agradecer você, a tua presença, tá? A sua generosidade de estar aqui com a gentileza de vir falar sobre esse tema que eu adoro e assim, não é questão de gostar, mas é uma questão necessária. Se a gente não, se a gente não falar, se a gente não levar isso, a gente que está dentro das casas, eu estou dentro das casas das famílias, você, de certa forma, as famílias estão indo te procurar no consultório, no programa de rádio, no programa de TV, através do livro e nesses cursos, esses workshops que você dá Brasil afora. Então a gente não vai modificar o que é necessário modificar, né? Levar essa consciência, certo? É verdade, Jonas, é verdade. A gente precisa levar essa consciência, assim como outras pessoas têm feito também, né? Então, isso é muito importante, é muito importante. Então, pessoal, eu acho assim, podia até perguntar, né, para as pessoas que estão aí, se as pessoas querem conversar mais, querem falar sobre o assunto, se tem mais dúvidas, como que tá, o que você acha? O que vocês acham, pessoal? Quem está aí ao vivo com a gente nesse momento? Vai dando um joinha. Jonas, eu quero agradecer, tem vários alunos aí do curso da Faculdade Anhanguera, ao qual Fica à eu sou vontade, professor. fica à vontade. Então, obrigado pelos alunos participarem da live também. Eu abordo isso um pouco lá na faculdade, embora com uma certa cautela, porque a faculdade tem uma outra visão e a gente precisa respeitar.
né, essa visão. Então, muitas vezes não é o local em que a gente possa falar isso de uma forma tão livre quanto aqui fora, né? Quanto nos nossos cursos, né? Mas cada vez mais as faculdades estão se abrindo também. Ô Marcos, eu vou então só